batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje, em particular, mas claro, em toda a igreja, mas em particular na nossa arquidiocese, é muito importante essa solenidade da conversão de São Paulo, apóstolo. Hoje, nossa arquidiocese se alegra com o testemunho de vida do seu padroeiro. São Paulo, nós podemos observar ali as suas cartas, os seus ensinamentos, mas aquilo que é mais importante é o poder de Deus, o poder de Cristo que agiu na pessoa de Paulo. Paulo, que não era no início, era conhecido como Saulo. E Deus, Cristo, quando também age profundamente na vida de uma pessoa, ela muda até o nome dessa pessoa. Como Cristo fez com Pedro também, Cefas, Pedro, se chamarás Pedro, rocha. Saulo já não é mais Saulo. É deixar aquela pessoa, o modelo que a pessoa escolheu da sua vida antiga, que não estava ali iluminado pela presença de Deus, ou ele próprio pensava que estava iluminado, agindo daquela forma, perseguindo ali a igreja de Deus, como foi lido, como nós conhecemos a história de São Paulo. O que Deus fez através de Cristo, que o chamou na vida deste homem, é a prova mais concreta que nenhuma vida sequer está fora dos planos de Deus, de Cristo, ou que está agindo por si só, por suas próprias forças, não pode ser convertida e transformada adequadamente segundo a vontade de Deus. Saulo era um jovem muito instruído, com grande conhecimento, estudou ali com Gamaliel como mestre, conhecia plenamente, era fariseu, conhecia plenamente as Escrituras, mas nós sabemos, conhecer na Bíblia, nas Escrituras, não é apenas olhar ali, ler, trazer para si e gravar na mente. A palavra de Deus, ela é para ser escutada, lida, compreendida e provocar uma mudança efetiva na nossa vida. Não basta apenas usar os sentidos do nosso corpo diante da palavra de Deus, porque senão é ler por ler, escutar por escutar, e não é assim que Deus quer, porque Deus quer o diálogo entre nós, todos os seus filhos e filhas, com Ele, através de Jesus Cristo. São Paulo era esse homem conhecedor, sabia detalhe por detalhe da lei, tanto é que se dizia aqui na Escritura que ele achava, quando ele pediu cartas, para perseguir e ir até as comunidades cristãs, no início da igreja ali, perseguir os apóstolos, perseguir os primeiros irmãos nossos cristãos, irmãs na fé, e foram muitos, e pela, vamos dizer assim, falta de luz de São Paulo, achando que estava fazendo o bem, mas não estava matando as pessoas, os seus próprios irmãos. Os cristãos eram judeus de nascimento, os primeiros cristãos eram irmãos,
E aquele poder dado a ele, ele achava que ele tinha ali a forma de decidir para que não se falassem mais as palavras de Cristo, não os ensinamentos de Cristo. O ideal de Paulo, de Saulo, era acabar com a igreja que ali estava nascendo. Então, ele se julgava uma pessoa que tinha uma grande missão, mas o que mudou este patamar de condicionamento, de posicionamento, foi aquele encontro, que nós celebramos hoje. A igreja diz ali que Saulo, e a gente no Brasil tem um costume um pouco perigoso de mudar as coisas, e torna muitas vezes alguma passagem da Escritura como um ditado popular, Já ouviram aquela expressão? Hoje eu caí no cavalo. Já ouviram essa expressão? Essa expressão vem de uma forma errada, porque a Escritura diz assim: Saulo viu uma grande luz, aquela luz o ofuscou e ele caiu por terra. Tem uma grande diferença. É claro que ele estava montado no cavalo, mas não diz que mudar o sentido das coisas, Que ele caiu do cavalo. O cavalo estava ali, fazendo o seu serviço, colocando ele nas costas ali e caminhando. Diz que Saulo caiu por terra. Qual o sentido dessa palavra? Caiu por terra. Quem cai? Aquele que não está seguro no seu próprio equilíbrio. Então, Jesus aparece a Saulo e ele cai. Primeira coisa, quando o Senhor aparece, nos desequilibra, tira tudo aquilo que não serve, que aparentemente nos dá aquela segurança de um equilíbrio, de ir por si só, caminhando na própria história. Então ele desequilibra e cai por terra. O que significa essa terra nesse momento da vida de São Paulo? Nós fomos feitos da onde? No Gênesis. E Deus fez o homem do quê? Do barro, da terra, Então, aquele homem que estava que foi criado também da terra, mas estava muito seguro em si, achando que estava fazendo um bem enorme, perseguindo, matando os primeiros cristãos, ele cai por terra. Ou seja, nós também temos que lembrar da onde nós vimos. O que a igreja ensina, Tu és pó e ao pó. Vamos escutar isso daqui a alguns dias, não vamos? Na celebração de cinza. Lembrar da onde nós somos feitos significa lembrar que nós não somos Deus. Por isso que nós professamos: creio em Deus Pai, Criador. Nós não criamos, nós precisamos entender a nossa condição. Olha como Jesus aparece na vida de Saulo. O desequilibra de si mesmo, o faz cair por terra, lembrar: você foi criado por mim, você é minha criatura, você não deve se apoiar em você, nas suas ideias, nas suas convicções, deixe que eu te guie. E depois de experimentar esta queda, o que acontece com São Paulo? O que vocês lembram? O que aconteceu com ele? Quando ele se levanta, o que aconteceu com ele? Ele ficou? O que ele ficou? Cego. Será que a luz, quando nós enxergamos, nós vemos a luz, não é isso? Não é isso? Esse fato que Jesus permitiu um tempo na vida de São Paulo para que ele ficasse cego, foi para quê? Para perceber que ele também não é gerador de luz. Nós também. O que o nosso batismo, quando somos batizados, nós temos aí concretamente a receber? Na simbologia da vela: eis a luz de Cristo. A luz é Cristo. Então nós somos seres criados, iluminados.
por Cristo, não temos luz própria. Então, aquele momento que Saulo perde a visão é para não enxergar mais toda a sua história até aquele exato momento. E diz que ele foi recebido numa casa e ali ficou alguns dias, até que um enviado pelo próprio Cristo chegasse a ele e dissesse dessa forma, né? Saulo, meu irmão. Acompanhemos isso um pouco depois na leitura particular em casa, né? Saulo, meu irmão. Um cristão que era perseguido por ele, chega até ele naquela situação, ele está sem visão, está cego, está fazendo um belo de um retiro espiritual, não é verdade? E o chama de irmão. Esta é a diferença do cristianismo em relação a qualquer outra religião. Nós somos irmãos, porque Jesus nos ensinou a chamar o seu Pai também de Pai. E se Ele é Filho, nós também podemos viver essa adoção filial do nosso batismo. Reconhecer que somos irmãos, né? E aquele homem chega até ele e diz assim: Saulo, meu irmão, recupera a visão. E diz que naquele instante saiu ali, né, escamas dos olhos de São Paulo, e ele recuperou a visão. Essas escamas têm um sentido teológico, né? Que nós vamos ao longo da vida e tudo aquilo que nós vemos, observamos, né, e se transforma em atitude concreta, vai bloqueando, vai embaçando, vai tornando uma camada grossa, escamas, para a nossa vida espiritual também e vida física. E diz que quando ele recuperou a vista, saiu escamas. É doloroso, né? Ver que a história muitas vezes está protegida por uma camada que não é da vontade de Deus. E nós olhamos, fazemos, né, algumas coisas que vão escamando a nossa visão espiritual, vai bloqueando, não vai nos permitindo ver atentamente a história pessoal e a história ao redor. E pior ainda, eu dentro dessa história pessoal. Então, Jesus manda um dos seus seguidores lá e acontece novamente a recuperação física de São Paulo. E logo após vem o melhor. O perseguidor entendeu o que aconteceu com ele e ao mesmo tempo está ali, recupera a visão e recebe o batismo. Olha aí, o batismo nos faz o quê? Uma nova criatura. Aquela criatura que caiu por terra agora se levanta com a visão do corpo e do espírito recuperado, entendeu o que estava fazendo de errado, se arrependeu, pediu perdão e mais, se converteu. O que é conversão? É mudar de direção. Ele admitiu que não estava indo na direção correta, pensava que, mas não estava. E aí vem o nome da solenidade de hoje: conversão de São Paulo. Recebeu o batismo e diz que com o tempo foi se nutrindo dos ensinamentos daqueles que conviveram com Jesus e seus discípulos, e mais tarde se tornou o que nós conhecemos, o apóstolo das nações. Foi pelo trabalho incansável de São Paulo que nós podemos desfrutar a expansão do cristianismo fora de
Jerusalém. Quantas comunidades São Paulo formou, igrejas, né? Se nós formos ler São Paulo aos Romanos, São Paulo aos Coríntios, né? Um monte aos Colossenses. Olha quantas igrejas, comunidades esse homem fundou, não em si, mas depois que recebeu a sua missão, que nós estudamos no Evangelho, a missão de Cristo, e deu a eles e a todos nós, e no caso a São Paulo: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. A missão é responsabilidade de cada um de nós, mas até onde nós, quando assumimos a missão, nós vamos chegar? A que parte do mundo conhecido pessoal ou ao nosso redor o Evangelho está sendo, com a vida, anunciado e proclamado? Olhar para São Paulo, então, é admitir que nós também precisamos cair por terra na nossa vida muitas vezes, mesmo que não admitimos, mesmo que doa. Olhar para São Paulo é entender que a conversão, ela acontece dia a dia, e ela acontece no caminho. Ele estava indo para um caminho de Damasco, para fazer coisas erradas, perseguir e matar mais. É preciso deixar a luz de Cristo nos derrubar, para que Ele também nos levante. É preciso tirar as nossas cegueiras, as nossas escamas, para que possamos ver segundo os olhos de Cristo, de Deus, e fazer a sua vontade. Então, celebrar São Paulo hoje é se colocar numa posição de cristão, de cristã, que tem plena consciência daquilo ao qual, a graça ao qual recebeu no seu batismo. Nós somos e devemos ser anunciadores da boa nova, do Evangelho de Jesus Cristo para todas as nações, a começar, como o próprio texto diz, da nossa própria realidade, né? Se começou a partir de Jerusalém, e de Jerusalém para o mundo. Então, meu irmão, minha irmã, a exemplo de São Paulo, comece pela tua Jerusalém. Qual é a tua Jerusalém? Que você precisa fortalecer. Jerusalém é a base, é o principal, é onde tudo aconteceu, e é onde a sua história está localizada. Está bem a sua história? Está iluminada? Está segura? Está na fé? Aí você sai para horizontes maiores, fronteiras maiores, as chamadas fronteiras da fé. E ali, certamente estará alguém esperando que você se torne um anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. Então hoje, olhemos para a vida de São Paulo, não achando que as coisas são impossíveis, que eu não posso, que eu não... É Deus que pode, é Cristo que pode, e muda a situação de cada um de nós, para que você possa se transformar num homem, numa mulher, batizado, novos. Isso é o mais importante. E no final da vida, o que São Paulo diz? Eu caminhei, eu guardei a fé, combati o bom combate. Agora me resta o quê? A coroa de salvação, a vida eterna que nos é prometida por Cristo, pela sua ressurreição, pela sua entrega, a sua morte e a sua ressurreição, a coroa de salvação. E São Paulo também, com muita consciência, antes da morte, diz assim: tudo, absolutamente tudo, eu considerei esterco, lixo. Ou seja, ele está dizendo das suas seguranças, daquilo que ele acreditava, para que tudo isso que não servia na minha vida se tornasse uma base sólida, a minha coroa de salvação. São Paulo via
sua vida, na sua corrida, vamos dizer assim, para o céu, como algo esportivo. Por isso ele fala dessa maneira: eu guardei, eu combati, eu corri, eu fui atrás. São Paulo também tem um pouco de ser patrono, vamos dizer assim, de muitos esportistas, porque a nossa vida espiritual é uma corrida para o céu, é um esporte espiritual da qual nós vamos correndo, buscando dia a dia, nesta corrida, chegar ao céu. Chegar, vamos chegar, Isso é promessa de Cristo, mas o importante é chegar convertidos, agradecidos e fortes na fé, não é verdade? E aí receber a coroa que cada um está prometido pelo seu batismo. Não é maravilhoso pensar assim? Sim ou não? Não é maravilhoso achar que depois de tanto sofrimento, tantas correrias, tantas alegrias neste mundo, nós vamos ter vida eterna em Cristo, nosso Senhor? Então, façamos a nossa parte, vamos anunciando o Evangelho. Assimile, traga para si, deixe o Evangelho, a palavra de Cristo te purificar, se converta, mude de direção, Mude de direção, que o cristão sabe, isto serve, isto não serve, ou não sabe? Sabe, Se eu vou matar alguém, isso é necessário? Não, Não. Se a ira vai lá e eu vou agir com violência? Não. É sempre olhar para aquele que não agiu com violência, mas aquele que se doou com tanta violência que fizeram contra ele. Esta é a visão concreta da nossa caminhada. Novos homens, novas mulheres só vão surgir quando se deixar cair por terra e se levantar olhando para a luz do ressuscitado. Escutemos então esse grito de Jesus: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você persegue a Cristo muitas vezes e não o anuncia? Perseguir não é bom, mas anunciar é o que temos que fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.